Estava eu navegando na internet quando eu bati de cara com uma pergunta. Se Deus é bom, por que Ele permite essas coisas horríveis acontecerem com inocentes? Eu não sei quem é essa pessoa que fez essa pergunta, na verdade eu nem conheço aquele canal. Eu só sei que essa pergunta bate no coração de milhares de pessoas por esse mundo afora. Eu não julgo ninguém que tem essas perguntas na mente, até porque um dia eu fui uma delas. Mas pra dizer a verdade, não tem como você descobrir essa resposta se você não quiser entender um pouquinho sobre Deus. Por mais que você daí já tenha ouvido falar muitas coisas sobre Deus, enquanto você não compreender Deus, você não vai entender essas respostas. Em poucos minutos eu quero te dizer que Deus, Ele não é culpado pelo sofrimento do mundo. Ainda que muitas pessoas digam que Deus tem o controle de tudo e Ele pode mover céus e terras e Ele pode acabar com o sofrimento, não estou aqui para dizer que não, porque realmente eu acredito nisso. Mas eu quero te falar uma outra versão sobre um Deus que talvez você não conheça. Eu sei que todo mundo conhece a historinha de Adão e Eva, onde Deus colocou todo mundo lá no Jardim do Éden, todo mundo estava feliz. Naquela época não existia sofrimento, não existia dor, não existia choro. Para vocês verem, as rosas não tinham nem espinho no Jardim do Éden. O problema todo começou quando entrou um pecado no mundo. E isso não foi porque Deus quis, porque Deus criou o homem para viver imortal no Jardim do Éden. Quando o homem permitiu que o pecado entrasse no mundo, entrou com ele toda sorte de sofrimento. Então por aí a gente vê que o sofrimento, a tragédia, os crimes, as mortes, as doenças não são culpa de Deus, como dizem alguns, mas do pecado. Eu quero que você entenda que Deus não criou o homem como um brinquedo ou um robozinho que ele poderia manipular e controlar e fazer tudo aquilo que ele quisesse. Deus, ele queria algo além. Deus sempre quis uma amizade com o homem, ele queria um companheirismo, ele queria um amigo, não apenas uma criatura que ele fez. Mas Deus, ele via no homem alguém para ser seu amigo. Deus sempre quis o homem como gente de verdade, que ele pudesse amar, receber amor, ter comunhão com o homem. Ele nos deu liberdade para escolher aquilo que nós quiséssemos. Talvez esse tenha sido o problema. Por causa do nosso poder de escolha, nós escolhemos muitas coisas erradas e com isso há muito sofrimento no mundo. Talvez se você perguntar ao seu pai e à sua mãe se a vida que você leva é que eles queriam que você levasse, talvez a resposta seja não. Assim também é com Deus. Se você perguntar se Ele queria ver o seu sofrimento, a resposta com certeza será não. Assim também é Deus com os seus filhos. O desejo de Deus nunca foi que nós sofrêssemos. Pelo contrário, Ele colocou o homem numa terra onde não poderia haver sofrimento. Que tipo de Deus mudaria de ideia? Hoje em dia, Ele teria prazer e permitiria o sofrimento porque Ele quer. Não faz muito sentido. Ou talvez faça sentido no coração de pessoas que tentam ter fé em Deus, ou melhor, tentam ter fé em algo, mas não conseguem. Eu não culpo vocês, eu não culpo a pessoa que não tem fé em ninguém. Talvez o erro seja dos seus pais, seja das suas mães, talvez o erro seja de Deus. Na verdade, não. O ser humano, ele tem essa mania de colocar sempre o erro no outro. O erro do pai, da mãe, o erro de Deus. O erro nunca pode ser nosso. Por que o erro nunca pode estar em nós? Por que o erro não está em você? Talvez quando a gente parar de culpar os outros e olhar no que nós podemos melhorar, aí sim muitas coisas mudarão. Mas afinal de contas, se o pecado traz consequências desagradáveis, como você diz, Ismo, então talvez você esteja se perguntando, afinal de contas, por que os inocentes, aqueles que não têm pecado nenhum, sofrem? A resposta está em Eclesiastes 9, versículo 2. Tudo acontece igual para todos, ao justo e ao ímpio, ao bom e ao mau, ao puro e ao impuro, o que oferece sacrifícios e o que não oferece. O que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. Essa é a resposta que talvez você tanto se pergunte. Por que há sofrimento para os inocentes? A Bíblia, ela declara que há sofrimento para todas as pessoas, não só para o inocente e nem só para o pecador. Então, Yasmin, você está dizendo que tanto faz eu servir a Deus ou não servir a Deus, que eu vou ter o mesmo fim que todas as pessoas? Não. Se o sofrimento ele vem para todas as pessoas, seja em níveis diferentes, qual é a única solução para o mundo? No começo do vídeo, eu disse que se você quisesse realmente as respostas para essa pergunta, você precisaria conhecer Deus, conhecer mais de Deus. Não apenas aquilo que as pessoas falam, de repente os seus pais falam, os seus professores falam, mas aquilo que realmente Ele é. Tem muita gente aí que fala muito sobre Deus, mas conhece pouco sobre Ele. Conhecer a Deus te faz crer que há um Deus que cura, que há um Deus que liberta, que há um Deus que transforma. Que é um Deus que pega o sofrimento e transforma ele em alegria. Que Ele pega uma pessoa depressiva, angustiada, querendo se matar e faz ela ter vontade de viver novamente e viver com qualidade de vida. E eu só posso dizer pra vocês isso com toda certeza, porque é o que eu vivi e eu vivo a cada dia.
Então, a partir de hoje, nunca mais se pergunte por que as pessoas sofrem. Mas a pergunta é, por que Deus continua insistindo no ser humano? Por que Deus enviou o seu Filho com todo o amor para pessoas que muitas das vezes nem acreditam nele? Isso sim é prova do amor. Por que Deus permitiu que o seu único Filho sofresse por amor de pessoas que não acreditam nem que ele existe? Através desses questionamentos podemos acreditar que um Deus que entregou o seu único Filho, um Deus que olha por uma população que muitas das vezes o odeia, é um Deus que não quer o sofrimento humano. É um Deus que está de braços abertos, esperando pessoas que se tornem seus filhos para que Ele possa ajudar. Assim como se você fosse pai ou se fosse mãe e não medir esforços para curar um filho seu doente. Assim é Deus, que não mede esforços para ver você feliz, mas basta você ir até Ele. Ele está à sua espera. Qual é o medo que você tem? De se achegar a Ele e passar a acreditar que Ele existe? Porque eu tenho certeza que todo aquele que se aproxima de Deus e recebe o amor dele em seu coração, nunca mais quer saber de outro Deus. Jesus te ama e tem um futuro feliz para você.